Sagitário, juntamente com Áries e Leão, são os signos que compõem o grupo do elemento fogo. Se em Áries nós temos o avanço, a imposição, a vontade e a violência para estabelecer um novo cercado, um novo reino, em Leão nós temos o assentar sobre o próprio trono para governar este complexo. Em Sagitário nós temos o estabelecimento das ideias, das regras, normas, leis, doutrinas que regem todo esse complexo, assim como o avanço para novas possibilidades e novos territórios. Eu me chamo Paulo Agostinho e este é o canal Rota Dentro. Dando continuidade, então, a essa nossa série de análise sobre as pinturas do pintor Geoffroy, um pintor ocultista do século passado, do século XX, a gente vai ficando velho e vai confundindo a transição de século. É feito pelo Igor, né? Só que agora ele está viajando, ele está de férias e logo no signo de Sagitário, que fala exatamente sobre isso. E eu vou falar um pouco, então, hoje sobre o signo de Sagitário. Se no vídeo anterior nós falamos sobre o signo de Escorpião, que é esse mergulho profundo na alteridade, nós estamos ali, depois que nós saímos de Libra, nós entramos nesse aspecto social do zodíaco. Nos 6 primeiros nós falamos muito sobre nós mesmos, no nosso desenvolvimento, e a partir de Libra nós podemos olhar com mais cuidado para o outro. Depois passamos para Escorpião, que é um mergulho profundo nas questões do outro e como elas me afetam e, de certa análise, também a minha própria sombra, né? É um signo muito que orbita muito em torno disso. E agora nós estamos em Sagitário, em que nós podemos ampliar a nossa visão e observar e construir as regras, as estruturas, os ideais maiores que compõem a nossa sociedade e os grupos nos quais nós estamos inseridos. O principal símbolo associado ao signo de Sagitário é a figura do centauro. É aquela figura mitológica meio humana, meio animal, meio cavalo, que representa exatamente essa nossa dualidade, nosso lado instintivo, animal, material e a nossa capacidade de ir além. Sagitário é o signo oposto complementar a Gêmeos, que fica lá do outro lado na roda zodiacal. Se em Gêmeos nós temos a ampliação de possibilidades, a abertura de um leque para todo tipo de experimentação, em Sagitário nós temos o foco, nós temos o ensino superior, nós temos a profundidade de ideais e possibilidades. Quando olhamos para o zodíaco como um ciclo de evolução da alma humana, é nessa etapa em que nós buscamos verdades maiores, que nós podemos nos sentir cerceados e aquele chamado de buscar algo a mais. Se em Gêmeos nós temos um processo horizontal, em Sagitário, nós funcionamos no aspecto vertical, nós mergulhamos com profundidade em dogmas, regras, leis. Se em Gêmeos eu começo a dar nome para as coisas, é em Sagitário que eu vou olhar para esse nome e vou estudá-lo, vou querer saber de onde ele vem, qual o contexto em que ele se insere, como ele pode ser classificado e quais as suas diversas funções. Sendo regido pelo planeta Júpiter, o grande e benéfico patrono da astrologia, Sagitário fala sobre mestres, professores, assim como a nossa capacidade de nos tornarmos de buscarmos e construirmos as nossas próprias verdades. Dando continuidade, então, à análise de fato da obra do Geoffroy, quando nós olhamos para a pintura dele, nós podemos ver, logo de cara, como figura central, o centauro, com sua metade animal, terrena, e outra metade capaz de almejar e elevar-se. Elevação essa simbolizada pelo encontro do seu arco e flecha apontado aos céus, que se encontra com o raio lançado pela figura de Zeus, o deus dos deuses na mitologia grega, o próprio Júpiter, que aqui é representado ao lado de sua águia Éton, o mesmo pássaro que Zeus enviava diariamente ao Monte Cáucaso para devorar o fígado de Prometeu. Um mito muito relacionado ao fogo e que já foi abordado aqui no canal quando falamos da tríade dos signos deste elemento, do qual Sagitário faz parte. Essa dualidade inerente da figura do centauro nos lembra que é preciso ter bases sólidas e firmes para aspirar possibilidades maiores.
E isso é muito bem representado na obra, quando nós vemos a parte de baixo, muito relacionada à própria terra. Nós temos formações rochosas, nós temos elementais que se fundem com a própria terra e a própria rocha, enquanto que na metade superior da obra nós temos a amplitude do horizonte. Nas suas costas, o centauro carrega a pele de um cabrito, animal associado ao signo de Capricórnio, o próximo do ciclo zodiacal, e que reflete um pouco a ideia de que é preciso dominar o plano material para adentrarmos no espiritual. Incrustada na rocha sob a qual o centauro se encontra, nós temos a entrada de um templo. A entrada é essa em que nós temos na frente a cruz gnóstica junto com o glifo do signo de Sagitário. Isso significa que a entrada no templo dos mistérios maiores só é permitida àqueles que purificaram seus desejos, suas intenções, porque esse é um espaço no qual não cabe cobiça ou utilitarismo. E associado a isso, temos ali representado no canto um unicórnio branco, símbolo da pureza que alerta que somente através dos ideais puros e da pureza de princípios é possível alcançar a metade mais nobre do centauro, capaz de solidificar as bases para poder lançar a flecha do conhecimento a voos mais elevados, sendo assim uma ponte de contato com o invisível. Por isso que o signo de Sagitário é associado às religiões. E aí alguém talvez pode perguntar, não é Peixes que fala sobre muito sensibilidade e contato com o invisível? Sim, mas nós podemos separar aí Sagitário como sendo a estrutura, a ideia, o próprio dogma, e Peixes, inclusive ambos os signos regidos por Júpiter, Peixes seria o contato mais sensível, mais mediúnico com todos esses processos. E só lembrando que, caso você esteja gostando do conteúdo do canal, curtir, compartilhar, ativar as notificações que ajuda bastante a gente. Eu estava falando sobre o unicórnio, né? E logo acima dele nós temos o eremita. O eremita, o nono arcano do tarô, geralmente e de forma mais clássica associado ao signo de Virgem, que é um signo do elemento terra, que reflete um processo de separação, de isolamento para melhor estudo, para melhor compreensão de si mesmo, ou seja, se tornar o próprio mestre, se tornar o próprio professor. Um processo também que está muito associado a essa dualidade do centauro, porque nós estamos falando de um processo do elemento terra, um processo de ascetismo, um processo de restrição no plano da carne para acessar de melhor forma o espiritual. É como se, de novo, o plano físico fosse uma ferramenta, um trampolim para acessarmos planos superiores. E, por fim, nós temos a moldura da obra, que se entrelaça um pouco com os próprios elementais da Terra e que dessa vez é representada na cor azul, a cor que é associada ao planeta Júpiter, regente de Sagitário, e na qual nós temos também os sigilos angélicos do arcanjo associado a este planeta, que é o arcanjo Tzadkiel. E essa foi nossa análise de hoje, dessa obra que, em síntese, reflete um processo de evolução da consciência humana, capaz de sair dos processos mais terrenos, basilares, mais quitônicos, passar por um processo de iniciação até desenvolver-se e conseguir almejar verdades superiores. Muito obrigado e até a próxima.